Fala galera! No anime de hoje, vamos acompanhar as aventuras de Ryota Sato, que acorda em um mundo estranho onde ele dá de cara com uma garota chamada Emily Brown, que comenta que dropou um humano. Ele desperta e assusta a garota que não achava que ele fosse um humano de verdade. Ela comenta que um slime nunca havia dropado um humano, que normalmente dropam brotos de feijão, e isso deixa o protagonista confuso, fazendo ele pensar que ela tem uns parafusos soltos. Ela então tenta explicar e demonstra para ele, acertando um slime com seu martelo de Thor, e em seguida o slime esmagado se transforma em brotos de feijão, o que deixa Sato impressionado. Então ela explica para ele que os slimes do nível 1 dessa masmorra dropam brotos de feijão, e diz que todos sabem disso, menos o nosso prota, que fica mais biruta ainda e entra em desespero por não saber onde está. Então ela continua explicando que tudo naquele mundo é feito através de drops por monstros que vivem em masmorras. Sato pergunta se eles estão no planeta Terra, e isso deixa a garota confusa, pois ela não sabe nem o que dizer. De repente, outro slime aparece e ela acerta para dropar mais broto de feijão. Ele a questiona se ela só mata slime, e ela diz que devido ao seu ranking ser fraquinho ainda, ela está no nível 1 da masmorra e só dropa broto de feijão. Ela mostra seu quadro de status e ele compara com um videogame, onde ela explica que seu ranking mais alto é de plantas e que quanto mais alto ela subir o ranking, mais coisas poderá dropar ou aumentar a quantidade que dropa. Então Sato também fica curioso para ver seu quadro de status, e os dois percebem que ele é do ranking S e que suas habilidades são tão ruins que talvez nem sequer consiga dropar nada, o que deixa nosso prota triste e intrigado. Ele então diz a ela que quer testar suas habilidades e ela oferece seu martelo de Thor, que é leve como uma pena, porém ele nem sequer consegue segurar. Então ela oferece uma vara de bambu e um slime. Aparece, ele é um pouco lerdo no início, mas consegue vencer e impressionar a garota pela grande quantidade de brotos de feijão que nem ela mesma nunca conseguiu dropar. Ele começa a achar que o ranking S não seja tão ruim, e a garota diz que nunca viu ninguém desse ranking. De repente a barriga de Sato começa a roncar e ela prepara uma sopa para ele, que imediatamente se emociona. Ela acha que ele não gostou, mas ele explica que faz muito tempo que não come uma refeição quentinha acompanhado de uma pessoa. Aqui ele lembra do seu passado, dizendo que trabalhava até tarde para fazer hora extra e não recebia. Ele comia qualquer coisa gelada que comprava e acabou estragando sua saúde. Depois voltou ao trabalho novamente. A última coisa de que se lembra foi de ter cochilado após perder o último trem da noite e depois acordou naquele lugar. Ele então reflete que nada daquilo valeu a pena e que foram dias infernais. A garota consola nosso prota, lhe dizendo belas palavras, o que o deixa mais emocionado ainda. Logo depois ele comenta que precisa achar um lugar para ficar, e ela explica que a cidade fica na saída da masmorra e que ela vai dormir ali mesmo, pois o que ela ganha é muito pouco para pagar um quarto e que seu sonho é um dia poder alugar um apartamento. Ela dá a ele sua arma de bambu para que possa usar e em seguida se despedem. Sato vai para a cidade e começa a entender sobre o funcionamento local. Ele percebe que a moeda local é o pilo e que seus brotos de feijões valeram 200 pilos. E um quarto para dormir valem 2.000 pilos. Após descobrir quanto vale tudo que lhe interessa, ele sai para caçar slimes, para dropar mais brotos de feijão para vender e juntar mais pilos. Após 3 dias, ele leva Emily até uma casa velha onde diz que alugou por 20.000 pilos, o que deixa a garota impressionada, pois ela nunca conseguiria ganhar tudo isso em apenas 3 dias. Então ele dá algo a ela, a chave da casa, onde ele diz que pagará o aluguel para ela morar ali. No entanto, ela não aceita, mas ele pede que aceite como forma de agradecimento pela sopa quentinha que ela preparou para ele, e então ela concorda. Ela então diz que fará uma sopa e quer que eles tomem juntos. Ele se emociona, pois a garota quer que ele more na casa junto com ela. No dia seguinte conhecemos Erza, que compra os brotos de feijões e diz que os monstros do segundo piso da masmorra dropam cenouras que valem mais pilos. Ela também conta sobre o surgimento de uma nova masmorra misteriosa e deixa nosso prota intrigado. Antes dele ir embora, Erza o convida para sair, mas esse pedaço de animal recusa o convite e sai. Mas que bicho burro. Mas enfim, chegando em casa, Sato é recebido por Emily, que lhe dá as boas-vindas. Ele fica impressionado com a faxina que ela deu na casa, então ela lhe oferece uma toalha quente e ele fica feliz e agradece. Emily está muito empolgada com a nova casa e Sato comenta sobre a nova masmorra, mas ela diz que disseram que essa masmorra não dropa nada.
Isso desperta a curiosidade de Sato, que vai até o local misterioso e aí dá de cara com um esqueleto, onde os dois começam a se pegar, mas Sato leva a melhor nessa. De repente o esqueleto dropa uma semente que faz com que seu HP suba. Então nosso prota, junto com Emily, foi atrás de mais esqueletos. Porém, Emily não conseguia dropar as sementes e nem sequer podia tocar nelas. Apenas nosso prota aí conseguia. Então Sato começa a achar que a nova masmorra é apenas para os ranking S subir o status. De volta em casa, Sato comenta que irá voltar tarde, pois irá para o segundo piso da primeira masmorra tentar dropar coisas novas. Emily então pede para que ele não volte tarde e não exagere para não ficar muito cansado. Sato então se recorda de quando trabalhava até tarde e não tinha ninguém que se preocupasse com ele. Ele concorda e diz que voltará antes de anoitecer. Ao chegar no local, Sato é pego de surpresa por um slime que o atacou, mas ele percebe que não sentiu dor e que seu HP não foi afetado. Ele vence o slime, que dropa uma cenoura enorme. De repente aparece um grupo de rapazes que tiram chacota por ele ser do nível 1. Em seguida conhecemos uma garota que pergunta qual seu nível e diz que odeia nível baixo. Ela acerta um bufete na cabeça de Sato, porém nada acontece, o que deixa a garota bem confusa. Após vender as cenouras, ele retorna para casa e traz algumas para o jantar quando, de repente, alguém bate na porta e Sato abre. É aquela mesma garota do piso 2 da masmorra que novamente lhe dá um tapão na fuça e diz que odeia nível baixo. Porém, Sato pergunta o que ela realmente quer e a garota simplesmente diz isso. Eu te amo. O quê?